Depois de vencer o gigante Golias, aquele soldado filisteu, Davi, infelizmente, não conseguiu vencer o seu próprio Golias espiritual. É sobre isso que nós vamos falar hoje nesse vídeo. Meu nome é Eduardo Tomazini. Eu estou aqui da Central do Livro de Mormon para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me na sua vida. E dá um like se você gostar e também faça seus comentários. Eu gosto de responder, de ler todos eles. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva para poder receber todos os vídeos. E que história triste a do Davi. Todas as vezes que eu me deparo com essa história, eu fico realmente entristecido com o que aconteceu com ele. Mas é um grande exemplo no sentido do que eu não devo fazer na minha vida. E que isso sirva de lição para você, para mim, para todos que leem essa história, que conhecem essa história. E se a gente for olhar o que aconteceu realmente com Davi, é muito parecido com o que acontece com muitos de nós. E a gente precisa tomar muito cuidado. Ele teve experiências grandiosas. Ele mesmo relatou que o Senhor o ajudou a matar um leão, um urso e depois o próprio Golias. E ele teve essas experiências e outras experiências espirituais grandiosas. Ele venceu muitas guerras, ele conseguiu assumir como rei e o Senhor lhe deu tantas coisas. O Senhor abençoou a vida dele com tantas coisas, com poder, com uma família, com dinheiro, enfim, ele ficou muito rico e o Senhor lhe deu habilidades, dons, talentos. Davi tinha tudo que alguém nessa terra poderia querer. E ele tinha o Senhor do lado dele. Em várias guerras ele consultava o Senhor e o Senhor respondia a ele dizendo o que ele deveria fazer para ganhar a guerra. Então ele estava com o Senhor durante muito tempo. Mas as coisas se tornaram um pouco, vamos dizer assim, boas demais para ele, e ele meio que entrou naquela fase de zona de conforto, que é o que a gente precisa fugir, né? Mente vazia, sabe? Eu tenho tudo, já não estou passando, na minha vida não tem problema, está tudo ótimo, as coisas estão indo muito bem. Isso é ótimo, isso é porque ele vivia os mandamentos e Deus o abençoava e ele se sentia feliz, é óbvio. Isso acontece com todos. Entretanto, há necessidade de se tomar muito cuidado com essa zona de conforto que às vezes nós entramos. Na Escritura a gente lê isso. Lá em 2 Samuel, no capítulo 11, versículo 1 e 2, e aconteceu que, tendo decorrido 1 ano do tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe e seus servos com ele, e todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Então, essa é uma coisa. Os reis saíam para guerrear também. Davi foi para a guerra muitas vezes, mas naquele ano, Davi resolveu não ir para a guerra e mandou o seu comandante, Joabe, um comandante de muita confiança dele. E Joabe foi com os seus outros servos. Mas Davi ficou em Jerusalém, ficou tranquilo ali, não vou para a guerra esse ano. E isso no versículo 1. No versículo 2, aconteceu que num entardecer, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era essa mulher muito formosa à vista. Olha só aqui alguns pontos importantes que a gente precisa tomar cuidado. Ele está dizendo assim, que num entardecer ele levantou-se do seu leito, ou seja, ele não foi para a guerra, estava ali um bom tempo descansando, dormia bastante, acordava à tarde, e ao passear pelo terraço ele viu uma mulher se banhando.
qual deveria ter sido a atitude dele naquela hora? Porque o palácio de Davi, ele conseguia ver o interior das casas, do terraço, né, do palácio dele. E quando ele se deparou com esta cena da Betsabá se banhando, o que ele deveria ter feito rapidamente? Desviado o seu olhar e ido para outro lugar. Mas infelizmente ele continuou olhando. E essa foi a grande tristeza, a grande falha, vamos dizer assim, de Davi. O fato dele estar nessa zona de conforto fez com que a mente dele estivesse vazia e a gente ouve aquele ditado, né? Mente vazia é ferramenta do diabo, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa mente, dela estar nessa zona de conforto, de estar vazia e da gente estar tão sossegado na nossa vida. Nós precisamos nos envolver com as coisas do Senhor. Precisamos nos envolver com o nosso trabalho, com o nosso dia a dia, com o estudo, enfim, com todas as nossas coisas. E a gente precisa estar com a mente voltada sempre para o Senhor. Se nessa hora Davi tivesse pensado em Cristo, como a gente aprende, como a gente ouve todos os domingos na oração sacramental, lembrar-se sempre do Senhor, ele teria desviado o seu olhar. Mas infelizmente, ao não desviar o olhar, ele continuou ali olhando. Ele então se interessou por aquela mulher e ele queria saber quem era e mandou chamá-la. E ela foi até lá, ele era o rei, né? E ela foi. E aí ele quebrou a castidade com ela, mesmo sabendo que ela era uma mulher casada, filha de um dos seus soldados, um fiel soldado, Urias, um soldado extremamente fiel. Porque a gente vê na história que Davi convidou ele para vir para casa, para de repente, porque como ela ficou grávida, Betsabá falou, eu estou grávida. Aí ele ficou perturbado e falou, e agora? Todo mundo vai saber. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer o Urias para casa, para que ele fique na casa dele, e aí vamos dizer que o filho é do Urias. Olha o estratagema, olha como Satanás ele trabalha, como ele utiliza dessas ferramentas, e fez isso com Davi naquela hora. E aí Davi então armou esse plano, trazendo Urias para casa. Só que Urias não foi para a casa dele. Urias era tão fiel, ele disse, eu não vou para minha casa, eu não acho justo os meus irmãos estarem lá lutando em batalha e eu vir para casa e ficar tranquilo aqui na minha casa, vendo que os meus irmãos estão lá lutando, eu não vou. E ficou na porta do palácio e não foi para a casa dele. Que homem fiel, que soldado fiel. E Davi insistiu, mas ele não foi. E aí então, Satanás já se aproveitando dessa situação, porque é um efeito dominó. O pecado, ele tem um efeito dominó. Se a pessoa não se arrepende imediatamente, o efeito dominó, ele acontece. Então, um pecado vai puxando o outro. Então, ele viu a Betsabá no terraço, ele manda chamar, olha o efeito, ele manda chamar a Betsabá, quebra a castidade com ela, adultera, ela fica grávida, e aí então ele se vê numa situação, o que que eu tenho que fazer? E aí chama o Urias não quer ir para casa, e ele fala então, bom, a única coisa que eu posso fazer é matar o Urias. Mas eu não vou fazer isso com as minhas próprias mãos, eu vou armar um plano. E Satanás tomou conta do coração de Davi e não o Senhor. O Senhor não prevaleceu na vida dele naquela hora, ele deixou que Satanás prevalecesse na vida dele naquele momento. Foi aí então que ele armou, combinou com Joabe, colocou Urias na frente e Urias foi morto em batalha. Ele armou a morte de Urias. E esse foi o grande e maior pecado de Davi. Se ele tivesse se arrependido ao ter adulterado, reconhecido e pedido perdão ao Senhor, o Senhor teria perdoado ele. Mas quando ele então matou Urias, essa foi a causa da grande, não só da tristeza,
dele, do Senhor, mas foi a causa da ruína total de Davi. E o efeito dominó, o efeito causado por esse pecado, ele continuou depois. A família de Davi foi extremamente... houve causas, né? Essa foi a causa, e teve várias coisas que aconteceram depois disso com a família dele, as consequências desse pecado dele. Ele teve filhos que cometeram incesto, outros que mataram o próprio irmão, outros eles adulteravam, enfim. As consequências do que aconteceu com Davi, tá, do pecado dele, foram grandes. Se ele tivesse se arrependido imediatamente antes de matar Urias, as coisas poderiam ter sido diferentes. Ou se ele nem tivesse olhado para Betsabá, tivesse desviado o seu olhar, Davi teria sido grandioso, ele teria recebido a sua exaltação. Mas o fato dele ter matado Urias, ele perde a sua exaltação por causa disso. E quando a gente lê lá em Salmos, em Salmo 51, é triste a dor de Davi. Ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão de tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha que triste, o meu pecado está sempre diante de mim. No versículo, isso do 1 ao 3, né? No 11, 12, ele diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com teu Espírito generoso. E no 14, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Então ele está buscando aqui de Deus um arrependimento nas suas palavras, né? Ele até escreveu esse sentimento que ele estava tendo, mas isso fez com que, mesmo, né, se humilhando, né, diante de Deus pelas suas transgressões, infelizmente ele perde a exaltação dele, porque ele derramou o sangue de Urias. Ele cometeu um assassinato. E essa foi a causa da grande ruína de Davi. Nefe disse em 2 Nefe 2:27, portanto os homens são livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolher o cativeiro e a morte. Então nós temos esse poder que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu o arbítrio, que é uma das coisas que é talvez uma das maiores bênçãos da nossa vida. Uma das maiores bênçãos que o Senhor nos deu é o arbítrio, a gente poder decidir se nós queremos herdar o reino celestial, se nós queremos ser exaltados ou se queremos a miséria eterna, a infelicidade eterna. É nós que decidimos isso. O Senhor não decide isso por nós. Ele já nos deu tudo. Tudo está já pronto. Ele nos deu a ressurreição através da expiação do Salvador, né? Ele nos deu a ressurreição. Ele nos deu graus de glória, que a gente todos estão salvos, né? Todos que venceram o seu primeiro estado têm a possibilidade de herdar um grau de glória, mas a decisão é nossa. Nós decidimos para qual reino de glória a gente quer ir. Nós decidimos se queremos nessa vida ser felizes ou não. A escolha é nossa. O destino, o nosso destino é determinado pelas nossas escolhas. Para o vigor da juventude, na parte de arbítrio e responsabilidade, é muito interessante o que diz lá, diz assim: você é responsável pelas escolhas que faz. Embora tenha a liberdade de escolher seu curso de ação, você não tem liberdade de escolher as consequências. Então, eu posso escolher o que eu quero fazer, mas as consequências elas virão. E eu não posso escolher que consequência eu vou ter. Seja para o bem ou para o mal, as consequências são o resultado natural das escolhas que você faz.
Certas condutas pecaminosas podem proporcionar prazeres mundanos temporários. Foi o que aconteceu com Davi. Mas essas escolhas atrasam seu progresso e conduzem à tristeza e ao sofrimento. Olha isso. Então, determinadas condutas pecaminosas, como essa, por exemplo, de Davi, elas atrasam o seu progresso e te conduz à tristeza e sofrimento. Aí continua aqui. As escolhas corretas conduzem à felicidade duradoura e à vida eterna. Poxa, é isso que nós todos queremos. Só que a felicidade não se encontra no pecado, é isso que a gente tem que entender. O prazer momentâneo é momentâneo, já está dizendo. Agora, a felicidade eterna só se alcança pela retidão, pela obediência aos mandamentos de Deus. Lembre-se de que a verdadeira liberdade advém do uso do arbítrio para escolher a obediência. A perda da liberdade advém da escolha da desobediência. Então muita gente acha assim, não, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. E realmente você tem. Mas toma cuidado, porque você não tem liberdade para escolher a consequência. E de fato, quando você escolhe o errado, a desobediência, você perde a sua liberdade. Porque você não tem como escolher as consequências, né? O Elder Holland contou uma história que eu achei bem interessante, que aconteceu com ele. Ele tem um discurso muito bom, que eu aconselho a você ler, que chama-se Não Dar Mais Lugar ao Inimigo de Minha Alma, que está na Conferência Geral de abril de 2010. Ele conta uma experiência curtinha que eu queria relatar aqui para você. Quando minha mulher e eu desembarcamos recentemente em um distante aeroporto, 3 belas jovens que saíam do mesmo voo vieram correndo cumprimentar-nos, identificando-se como membros da igreja. O que não foi surpresa, porque geralmente são os membros que correm para cumprimentar-nos nos aeroportos. Em uma conversa inesperada, descobrimos em meio a lágrimas que as 3 tinham se divorciado recentemente, que o marido de cada uma delas tinha sido infiel e que as sementes da alienação e transgressão começaram com a atração pela pornografia. Olha que triste. 3 mulheres que acabaram se divorciando porque seus maridos traíram elas e tudo começou com a pornografia. É muito parecido com o que aconteceu com Davi, né? Naquela época talvez não existisse a pornografia, né? Mas o fato dele estar vendo a Betsabá ali do seu terraço, olhando para ela, ele já cometeu um pecado. Porque Cristo disse, né? Qualquer que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então a pornografia já faz com que você cometa um adultério no seu coração. E a gente precisa se arrepender disso. Quem faz isso precisa se arrepender rapidamente. Por quê? Porque é dominado, a pornografia torna-se um vício. E como eu falei do efeito dominó, o homem ou a mulher que veem pornografia, com o passar do tempo, ela vai cometer outros pecados mais graves, como o adultério, por exemplo. Então, o que aconteceu com Davi foi exatamente isso. Ele está vendo ali pornografia, entre aspas, vendo a mulher de Urias banhar-se, ele já no coração dele, Satanás domina o seu coração. E como ele não se arrependeu, o outro dominó caiu. E ele chamou ela, ele adulterou com ela. Aí um outro dominó caiu, ela ficou grávida e agora ele tinha que resolver essa situação. Aí ele matou Urias. Então esse efeito trouxe tristeza eterna para Davi. Não foi só uma tristeza para essa vida, mas uma tristeza para a eternidade. O presidente Monson, ele falou num discurso também muito bom, que eu recomendo, os 3 R's da escolha do presidente Monson, da Conferência Geral de outubro de 2010. Ele diz assim: embora em nossa jornada encontremos bifurcações
e retornos ao longo da estrada, simplesmente não podemos nos dar ao luxo de enveredar por um desvio do qual talvez jamais consigamos voltar. Lúcifer, como o astuto flautista de Hamelin, toca sua alegre melodia e atrai os incautos para longe da segurança do caminho escolhido, para longe dos conselhos de pais amorosos, para longe da segurança dos ensinamentos de Deus. Ele busca não apenas a assim chamada escória da humanidade, ele busca todos nós, inclusive os próprios eleitos de Deus. E agora olha o que ele vai citar. O rei Davi ouviu o flautista de Hamelin, vacilou e depois seguiu e caiu. O mesmo fez Caim em uma época anterior e Judas Iscariotes em uma era posterior. Os métodos de Lúcifer são ardilosos e suas vítimas numerosas. Deixe o Senhor prevalecer na sua vida. Em todos os momentos, não se desvie 1 milímetro, porque se acontecer isso, rapidamente arrependa-se. O presidente Nelson tem falado isso, arrependa-se todo dia. Por que ele disse arrependa-se todo dia? Porque a gente não pode se dar o luxo de deixar para depois e de acumular. O efeito dominó vai acontecer. Tome muito cuidado, arrependa-se rapidamente para que Satanás não domine a sua vida. Deixe o Senhor prevalecer. Em Doutrina e Convênios diz, né, e essa é uma coisa triste que pode acontecer com a gente, se a gente não se arrepender rapidamente. Ele disse, esta é vossa lamentação no dia da visitação e do julgamento e da indignação. A gente não pode chegar no momento do julgamento final e dizer assim, passada é a colheita, findo é o verão e a minha alma não está salva. A única coisa que o Senhor não pode tirar da sua vida é o arbítrio. Ele pode tirar a sua vida, ele pode tirar a sua família, ele pode tirar os seus bens, ele pode tirar a sua vida, pode tirar qualquer coisa de você. Seus bens materiais, tudo ele pode tirar, sua saúde. Mas tem uma coisa que nunca o Senhor vai tirar, nunca o Senhor vai mexer. É essa liberdade que você tem de escolher. Então, já que ele não pode mexer nisso, pegue o seu arbítrio. Pegue o seu arbítrio e entregue para ele. O que significa isso? Significa, Senhor, eu vou fazer a tua vontade, não a minha, para o resto da minha vida. Porque eu não quero chegar no final da minha vida e no final de tudo e dizer isso, passada é a colheita, findo é o verão e a minha alma não está salva. Não deixe isso acontecer. Faça a vontade do Senhor, deixe Ele prevalecer na sua vida, sempre. Arrependa-se rapidamente, para que um dia você possa dizer o contrário dessa frase. Passada é a colheita, findo é o verão, e a minha alma está salva. Te vejo no próximo vídeo.